Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Flora Vilela e quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato de Minas Gerais é o Lucas Wilker. Oi, Lucas! Oi, Flora, e um oi para os nossos comentaristas da bancada de hoje e para os nossos queridos ouvintes. Por hoje a gente segue falando do processo eleitoral, que apesar de ter início oficialmente só no dia 16, já está a todo vapor. Essa semana, a candidatura do Flávio Bolsonaro pelo Partido Liberal teve dificuldades para se registrar e segue sem apoio do Centrão, que optou por se manter neutro na eleição, pelo menos até. A gente também aborda o vídeo publicado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos com um tom de ameaça aos países da América Latina. Por fim, a gente fala do marco dos 100 anos que o Fidel Castro teria completado nesse último dia 13 de agosto. Para falar sobre tudo isso, está por aqui o vereador de Belo Horizonte pelo PT, Bruno Pedralva. Tudo bem, Bruno? Bom dia, gente. Um abraço para Laura, Flora e também para os nossos convidados, meus colegas Juarez e Bela. Também compõe a nossa bancada de hoje a deputada estadual pelo PT, a Bela Gonçalves. Oi, Bela. Oi, Flora. Oi, Lucas. Oi, Jefinho, Juarez. Bom estar com vocês aqui sextando mais uma vez. Como a Bela já trouxe, a gente também tem por hoje a presença especial do Jefferson Silva, secretário-geral do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética, o Sindeletro-MG. Bom dia, Flora. Bom dia, Lucas. Bom dia aí para nossa bancada de sucesso aí no Enfim Sexta. Agradecer mais uma vez esse convite. E para fechar a nossa bancada de hoje, temos também o professor da UFMG e membro da diretoria do APU-BH, Juarez Guimarães. Oi, Juarez. Bom dia, Pedralva. Bom dia, Bela. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Gente, antes da gente iniciar nosso papo de vez, então, a gente tem um comunicado para você, nosso querido ouvinte. Como você já tem percebido, a pauta das eleições tem tomado bastante do nosso debate. E pensando em fazer uma cobertura mais qualificada sobre essa corrida eleitoral desse ano, o Enfim Sexta vai mudar de formato, né, Lucas? Pois é, Flora, a partir do próximo programa, o Enfim Sexta vai se dividir em 2 quadros. Primeiro, vamos ter um giro de notícias, repassando com vocês o que aconteceu de mais relevante no debate eleitoral, seja em Minas Gerais ou no Brasil. E o segundo quadro do podcast vai ser O Povo Fala. Com ele, o Brasil de Fato MG quer trazer para a nossa conversa a sua dúvida, o seu comentário, a sua colocação. Por isso, a gente conta com a sua participação. Você pode enviar a sua pergunta em áudio para o número 31 98468 4731 do Brasil de Fato MG, repetindo o número 31 98468 4731. E você pode também enviar o seu áudio aqui para a Rádio Autêntica Favela FM ou no Instagram do Brasil de Fato MG. Pois é, uma outra mudança é que a partir da próxima semana, os nossos comentaristas que vão concorrer a algum cargo nessas eleições vão fazer uma pausa na sua participação. Mas não precisa ficar triste, que eles retomam assim que acabar o segundo turno lá em outubro. Com isso, a Adriana Souza, a Ana Paula Siqueira e a Isa Lourença vão ser substituídas temporariamente nos próximos programas. Bruno Pedralva e a Bela Gonçalves também se despedem hoje, mas calma que é uma despedida só por um tempinho. E dito isso, sem mais delongas, bora para os nossos assuntos da semana. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, gente, então começando o nosso papo, com assuntos aqui do Brasil, o Partido Liberal, o PL, depois de uma grande controvérsia essa semana, registrou a candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República. Na declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral, mais polêmicas apareceram. O senador informou possuir um patrimônio de mais de 8 milhões, um valor que representa um aumento superior a 350% em relação ao que ele teria declarado em 2018, que era equivalente a mais ou menos um pouquinho mais que 1 milhão de patrimônio. Para a gente contextualizar o nosso ouvinte, perto do prazo de encerrar o registro das candidaturas para a eleição de 2026, que termina nesse sábado, dia 15, o senador Flávio Bolsonaro não conseguiu registrar a candidatura à presidência da República pelo PL por conta de uma suposta fraude. O sistema da Justiça Eleitoral identificou o senador como filiado ao Missão, o partido do Movimento Brasil Livre, MBL, que tem o Renan Santos como candidato à presidência.
Segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a certidão histórica de filiação partidária emitida pela Corte mostrou que a filiação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro à omissão aconteceu, foi registrada no último dia 12 de agosto de 2026 e aparece como regular no sistema da Justiça Eleitoral. Com a polêmica, o partido Missão diz não ter interesse em candidato com acusações e suspeitas de envolvimento em esquemas de corrupção e, em nota, disse também ter sido, abre aspas, vítima de uma tentativa de filiação fraudulenta de Flávio Bolsonaro, fecha aspas. Além disso, a semana de Flávio Bolsonaro ficou ainda mais conturbada quando foi revelado que páginas oficiais do parlamentar no Senado, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e em biografias de campanha atribuíam a ele uma pós-graduação em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, cursos que ele nunca realizou. Nessa segunda-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, mesmo partido do Tarcísio, governador de São Paulo, e de Cleitinho, candidato ao governo de Minas, afirmou que o Republicanos, na Paraíba, decidiu apoiar a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, à reeleição. Pois é, Lucas, e aí com tudo isso, a gente cada vez mais perto de iniciar oficialmente o período eleitoral e existe um claro distanciamento do Centrão, uma neutralidade dos principais partidos e mesmo com isso, a candidatura do Flávio, com tantos escândalos que já apareceram, ela segue com intenções de voto altas, Bom, com tudo isso que a gente trouxe, Juarez, Bela, Pedralva e Jefinho, eu queria que vocês dissessem pra gente como que vocês avaliam essas últimas movimentações políticas e essa própria resiliência da candidatura do Flávio, ainda que com tantos escândalos já revelados. Bom, vou iniciar aqui então. Acho que é importante observar, Flávio Bolsonaro, família Bolsonaro, quem assume cargos parlamentares desse campo bolsonarista já demonstrou claramente que eles têm um descompromisso muito grande com a verdade, um descompromisso muito grande com a democracia, um descompromisso com o projeto de nação, um descompromisso com o povo brasileiro. E atuam de má fé para se manter na política. Então, com esse último evento sobre a filiação do Flávio Bolsonaro, não nos resta dúvidas que há ali uma movimentação no intuito, de criar algum tumulto no processo eleitoral, seja para arrumar uma saída estratégica da eleição que ele não consegue avançar na perspectiva da opinião pública para as eleições, seja criar um tumulto para apontar dedos, tanto para o TSE, tanto para o governo federal, para o governo Lula, que estão tramando contra a candidatura dele. Então, é importante ficar atento, aos próximos passos, porque a gente sabe de muitas coisas que essa turma é capaz de fazer, mas esse obscurantismo que está dentro da estratégia também requer a gente olhar isso, com atenção, observar os movimentos, e obviamente os órgãos responsáveis para garantir toda a lisura do processo eleitoral, não permitam interferências do Flávio Bolsonaro que possam prejudicar o processo eleitoral. A gente olha assim, mas é um erro crasso, é uma burrice, é o quê? Não, esse povo, acho que eles fazem as coisas pensadas e nós temos que ter atenção para que eles não atrapalhem aí o processo eleitoral. Bom, pessoal, eu penso que, em primeiro lugar, deve ser esclarecido com muito rigor e com um serviço de inteligência da polícia mesmo, porque o Flávio Bolsonaro estava filiado no partido Missão. Eu acho que faz parte do cuidado com o jogo democrático que a gente consiga, de fato, compreender que uma filiação equivocada, que ele alega não ter sido feita, não é motivo de deboche, mas sim de uma investigação que possa chegar, de fato, nos responsáveis por essa filiação inadequada. Isso não vai impedir ele de concorrer, e eu acho que ele acaba levantando uma bola para, de fato, o questionamento do sistema eleitoral, como o Jefinho disse. Agora, o Flávio Bolsonaro também é uma fake news ambulante, gente? Então, esse não foi o único equívoco da filiação dele. Ao colocar que ele é pós-graduado em ciência política pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, aí sim, ele mente. E aí não dá para negar que foi ele mesmo que mentiu em diversos documentos sobre a sua escolaridade. Vários ministros de outros países já caíram por mentiras desse tipo, E é absurdo que a gente tenha alguém fazendo uma mentira tão grande sobre seu currículo escolar como ele está fazendo no sistema eleitoral, mais uma vez, Na verdade, o Flávio Bolsonaro, se ele for mestre em alguma coisa, é mestre em rachadinha, mestre em lavar dinheiro na fábrica da Copenhagen, é isso que ele é mestre, porque em ciência política ele jamais foi, e isso prova que sim, eles
são aqueles que, de fato, têm manipulado o sistema eleitoral, inclusive com a participação dos Estados Unidos, e que agora tentam reverter o jogo para desacreditar o nosso sistema eleitoral brasileiro. Mas não vão conseguir. Nosso sistema é um dos mais robustos do mundo, muito sério, muito acompanhado, e vai, com certeza, conseguir elucidar toda essa questão em relação à filiação equivocada do Flávio Bolsonaro. Agora, importante nesse contexto também, Bela, acho que se a gente olhar o último período, né, a gente entrou no ano de 2025 com o governo Lula fazendo políticas, programas, né, e a popularidade do Lula não aumentava de jeito nenhum. A partir daquele momento, transição entre 2025 e 2026, com as estratégias, né, de proteção dos processos de corrupção por esse grupo da extrema-direita e partes aí do Centrão, né, com a PEC da blindagem, houve uma alteração na correlação de forças, houve atos, manifestações populares para poder denunciar essa política que estava sendo construída no Congresso Nacional para proteger os corruptos parlamentares e os seus aliados envolvidos nesse processo de corrupção. E de lá para cá, com essa alteração da correlação de forças, a extrema-direita, ela também entra num universo também de várias fragilidades. A própria nomeação do Flávio Bolsonaro como o candidato à presidência do Brasil do campo bolsonarista parece também ser dentro de uma disputa com a Michelle Bolsonaro, que vinha ali querendo se despontar, se destacar, e que isso vem se reafirmar quando a Michelle Bolsonaro ela vai fazer aquelas denúncias contra o Flávio Bolsonaro. Então, eles têm aí, né, um desafio grande para o processo eleitoral diante do contexto que a gente vive a partir de 2025, mas a gente também não pode se esquecer de uma preocupação grande, porque de todos os processos de corrupção, envolvimento com Vorcar, financiamento do filme do Bolsonaro, todo esse processo de corrupção, áudio vazado do Flávio Bolsonaro, ainda assim, o Flávio Bolsonaro tem alguma opinião pública a favor dele. Isso nos preocupa. Eu acho que José Luiz Quadros, ele desenvolve uma tese, né, que é sobre a guerra dos sentidos, que acho que é a síntese desse processo social, onde o problema não é a corrupção, como era denunciado antigamente, assim, com várias fake news, né? Acho que o problema é a construção de um imaginário social, colocando a esquerda como um todo, centralizada muito ali na sigla partidária do PT como um grande inimigo, e a gente precisa superar isso porque pessoas pobres que estão envolvidas nessa narrativa de mentiras, de fake news, estão se posicionando com projetos contraditórios à sua própria condição de sobrevivência, né? Então são aspectos que a gente também precisa colocar no debate, se atentar para a gente também buscar alternativas de superar isso. Obviamente temos aí uma questão imediata, que são as eleições, né, de 2026. A candidatura do Flávio Bolsonaro naufraga a olhos vistos, como se já não bastasse todo o envolvimento evidente de Flávio Bolsonaro com o escândalo de corrupção do Banco Master, com o Vorcaro, né, e seus irmãos, entre aspas, né, seus amigos na família Bolsonaro. Agora, as dificuldades legais, né, de registrar a candidatura em função dessa lambança que a família Bolsonaro fez com essa filiação do Flávio Bolsonaro a um outro partido. E o Centrão nessa jogada, gente, o Centrão não tem projeto, tem cálculo. Então o Centrão vê que a candidatura do Flávio Bolsonaro está em crise, naufragando, e eles vão buscar qualquer lugar onde eles possam ter mais vantagens. No entanto, a gente acredita que essas eleições ainda estarão extremamente polarizadas, gente. Independente de quem seja o candidato representante da família Bolsonaro, elas vão estar polarizadas porque a sociedade está polarizada. E o Flávio Bolsonaro, né, desqualificado que é, né, assim, com as mentiras reiteradas, seja tentando mentir que não tinha amizade com o Vorcari, depois os autos revelando que eles se chamavam de irmãos, seja as agressões, né, e o desrespeito dele com a Michelle, né, seja a mentira agora, né, que ele tinha um curso de ciência política pela Federal do Rio de Janeiro, seja essa confusão da filiação partidária. É um pária, né? É uma figura desprezível da política, mas infelizmente, como a sociedade está polarizada, parte da sociedade vota nesse pária. Então a gente não pode negligenciar a força da extrema-direita e a gente tem que se preparar para, sim, convencer todo o povo brasileiro a mais uma vez entender que reeleger o presidente Lula é também, né, salvar os nossos direitos, crescimento econômico com mais segurança, com justiça social, mas também a gente garantir a independência do Brasil e a não subordinação do Brasil aos interesses dos americanos e do Trump. À véspera do início oficial das eleições, nós podemos falar com certeza que é uma crise política do bolsonarismo.
importante. Essa crise já havia se manifestado na incapacidade do bolsonarismo de apresentar um único candidato a presidente, unificando toda a extrema-direita. Depois, a dificuldade de conseguir o apoio dos chamados partidos da direita no Congresso Nacional, como os republicanos, mesmo o próprio PSD, o União Brasil, que manifestaram neutralidade nestas eleições. Em terceiro lugar, o fato de que as principais lideranças políticas do bolsonarismo em seu estado de origem, o Rio de Janeiro, estão presas e acusadas com provas de relações profundas com o crime organizado no Rio de Janeiro. E a dificuldade também aqui em Minas de unificar a extrema-direita, em torno de um candidato do PL. São todas manifestações dessa crise política do bolsonarismo, que se revelaria também no fato de que a mística do bolsonarismo, de representar os interesses da pátria, de ser um candidato antissistema, de defender os valores da família, essas identidades que são os mitos universais, criados em torno do bolsonarismo, estão em crise também, revelados na votação no primeiro turno do candidato, que tem se apresentado em algumas pesquisas, em várias pesquisas, em torno de 30%, bem abaixo da votação no primeiro turno do candidato Lula à reeleição. A resiliência do bolsonarismo pode ser explicada pela memória da polarização em 2022, também pela sua estrutura, organizada em conjunto com forças norte-americanas, que estruturam a sua rede midiática, vultosamente mantida com dinheiro, e também por expressar uma certa cultura anti-Lula, que se organizou no Brasil nos últimos anos. Isso explicaria a resiliência desse bolsonarismo em crise. É isso, gente. E aí, com esses comentários, espera um momentinho que a gente volta com o Enfim Sexta aí, com as pautas internacionais de hoje. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, então, como a Flora disse, indo por esses tópicos internacionais, o Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou na terça-feira dessa semana um vídeo em que afirma que o domínio do país em toda a América, abre aspas, nunca mais será questionado, fecha aspas. A publicação apresenta um histórico da doutrina Monroe, estratégia usada pelos Estados Unidos para influenciar o continente e foi realizada em um momento em que os Estados Unidos têm demonstrado apoio à direita na América Latina. Para lembrar o nosso ouvinte, a doutrina Monroe parte de uma declaração do presidente dos Estados Unidos, James Monroe, em 1823, que pregava a não interferência europeia no continente americano. Desde então, a doutrina tem sido invocada pelos Estados Unidos para justificar sua ingerência e intervenções em países latino-americanos. Um dos exemplos da aplicação moderna da doutrina durante o governo Trump, segundo o vídeo, foi a captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro no início do ano. E aí, diante disso, eu queria perguntar para a nossa bancada, a publicação desse vídeo sinaliza na avaliação de vocês uma possível interferência cada vez mais clara dos Estados Unidos nas eleições brasileiras de 2026? A gente tem que ficar muito atento, porque a candidatura de Flávio Bolsonaro ou de qualquer outro representante da família Bolsonaro nessas eleições de 2026, na realidade, ela vai servir como marionete dos interesses, na realidade, dos Estados Unidos e do presidente Trump. Tá evidente que em 2022 a eleição foi Lula contra Bolsonaro, e a pauta nossa era democrática, salvar o Brasil da barbárie. E esse ano é Lula contra Trump, porque na realidade a família Bolsonaro já está de joelhos pro Trump, prejudicando o Brasil e defendendo os interesses americanos. Olha essa questão da taxação, dos produtos brasileiros, que são exportados aos Estados Unidos, que vão chegar lá a 25% de taxação. É absurdo, isso provoca inflação aqui no Brasil, desemprego no Brasil, aumento inclusive do preço dos alimentos, enfim. A questão de decretar como que as organizações, as facções
do crime organizado lá do Rio de Janeiro são terroristas, não que elas não façam terror com as comunidades onde atuam, mas quando o Trump faz isso, gente, a lei americana permite que os Estados Unidos intervenham militarmente aqui no Brasil com essa desculpa, sem contar a manipulação das redes sociais que está evidente. Então, chama a atenção que a gente não pode menosprezar a candidatura da extrema-direita nessas eleições, porque na realidade ela já está sendo apoiada e articulada pelos interesses do Trump e dos Estados Unidos da América. Essa estratégia do governo Trump de um intervencionismo aberto e cada vez mais agressivo em relação à América Latina deve ser entendido como sinal de sua crise, da crise da hegemonia do Estado norte-americano. Diante dessa crise da hegemonia, esse Estado utiliza da força militar que possui para continuar exercendo uma pressão de dominação sobre os países e sobre territórios. É importante, então, compreender essa escalada do governo Trump nesse contexto, das novas tarifas, o episódio envolvendo a nomeação de um novo embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, que, segundo a denúncia do Washington Post, um jornal importante nos Estados Unidos, estaria organizando um questionamento à legitimidade das eleições no Brasil, junto com a campanha do Flávio Bolsonaro, e estas ameaças retóricas e até intervenções militares, como ocorreu na Venezuela, o aumento do cerco a Cuba, de modo a prejudicar os interesses vitais da população desse país, tudo isso são sintomas, são evidências desse imperialismo agressivo, violento, que pretende, pelo uso da força e da ameaça, atualizar o seu domínio político na região. Tem sido muito importante, então, as posições da presidenta do México, e do presidente brasileiro, Lula, em defesa da soberania de seus países, em defesa da soberania dos países da América Latina e da resistência democrática a estas posições e atitudes imperialistas do governo norte-americano. É importante, então, compreender que, nesta conjuntura, a questão democrática do autogoverno dos povos latino-americanos aparece estreitamente vinculada à questão da soberania nacional, a luta contra estas ameaças e intervenções imperialistas na América Latina. A melhor resposta que o povo brasileiro pode dar é garantir uma grande vitória sobre o bolsonarismo nessas eleições de 2022, já que ele é abertamente a expressão desses interesses imperialistas, assim como Milei na Argentina. Sim, eu acho que esse é um outro aspecto importante para a gente poder analisar o processo eleitoral, mas é importante também a gente trazer para esse contexto que toda esse autoritarismo, essa imperatividade do governo norte-americano diz respeito também à queda do imperialismo, que está muito associado ao crescimento da economia chinesa, e o crescimento da economia chinesa, se a gente observar hoje as ameaças de tarifaço, se isso ocorresse há 20 anos atrás, a nossa situação seria diferente, porque a gente não teria naquele momento uma balança comercial, uma relação econômica internacional com a China que pudesse diminuir os impactos e efeitos de um tarifaço como os Estados Unidos têm feito hoje. Então, é importante a gente colocar nesse contexto. Celso Amorim também, em entrevista, disse da ameaça real de outras formas de intervenção no território brasileiro e é como o Lucas disse, é desde 1823 que essa política imperialista tenta dominar o território sul-americano, América Latina como um todo, para, obviamente, extrair, sequestrar as nossas riquezas, aumentar a exploração de mão de obra e garantir a tentativa de manutenção do império que está em decadência. Só que as formas como um governo igual o Trump trama essa queda, tentando, como a gente diz, vai cair atirando, elas trazem para nós, assim, riscos reais e que precisamos estar atentos. Se a gente olha para a América Latina como um todo, hoje a gente tem governos progressistas no Brasil e no México. É sinal que essa estratégia, da extrema-direita, associada com a utilização das big techs para divulgação de mentiras, para as disputas de mentes e corações com fake news, e isso tem funcionado. Quem imaginaria a gente perder, o governo na Colômbia
Colômbia, né, quando a gente tínhamos o governo progressista na Colômbia, a gente perde essa eleição. Então, os riscos são reais e que nos coloca a vigilância permanente sobre quais serão as estratégias que serão apresentadas aqui também no Brasil. Então, é tema geopolítico internacional que nos preocupa de fato. Gente, é importante que a gente reconheça que o Brasil já está sofrendo uma intervenção norte-americana às vésperas do seu processo eleitoral. Primeiro, por causa da declaração de organizações criminosas internacionais que os Estados Unidos faz sobre o Comando Vermelho PCC, questionando a legitimidade do Brasil e a força do Brasil no enfrentamento a essas organizações que, de fato, têm que ser enfrentadas porque vitimizam uma série de famílias e que têm sido constantemente, inclusive, enfrentadas pelas investigações da Polícia Federal ao mercado financeiro, como a gente viu no caso da Operação Carbono Oculto. Segundo lugar, a gente teve o tarifaço aplicado com clara intervenção e participação da família Bolsonaro. E agora essa declaração de que haverá uma intervenção mais profunda no decorrer do processo eleitoral. De fato, não existe outra possibilidade hoje deles ganharem espaço na América Latina sem dominar o Brasil. Porque o Brasil é o país mais importante da América do Sul. Mais importante de todos. É o mais importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista geopolítico estratégico. Portanto, quando os Estados Unidos soltam um vídeo desse, quando a sua diplomacia e o presidente soltam uma declaração dessa, é uma declaração de fato com a intenção muito nefasta de intervir no nosso processo democrático, no nosso processo eleitoral. Vamos estar vigilantes, muito mobilizados, porque a gente vai uma batalha difícil pela frente. Se fosse apenas pela força e a legitimidade do presidente Lula, a gente já estaria eleito. Mas, de fato, o jogo é um pouco mais complexo que isso e a gente sabe que a intervenção dos Estados Unidos conseguiu produzir ali um presidente na Colômbia em 15 dias retirado de Miami e que levou a manobras do tipo até mesmo de travamento de repasses de benefícios sociais para a população em bancos norte-americanos. Aqui o Brasil é um pouco mais soberano, um pouco mais resistente, mas eles vão tentar dar um golpe no nosso processo eleitoral. Já estão dando, E a gente precisa estar atento a isso e mobilizado para não permitir que o Brasil caia nas garras, de um imperialismo que só quer subjugar o nosso povo e fazer com que daqui a pouco nas escolas a gente tenha que bater continência para o presidente dos Estados Unidos, como parece ser o desejo do Flávio Bolsonaro, do Bolsonaro e da sua tropa. É isso, gente. E aí, quase chegando ao final aí do nosso programa de hoje, ainda falando de tópicos internacionais, Nessa quinta-feira, dia 13 de agosto, foi o dia em que Fidel Castro completaria 100 anos de idade, Em homenagem ao líder, o Brasil, de fato, produziu um documentário chamado Fidel e Cuba Socialista, Queimar os Céus. Filmado principalmente lá em Havana e cidades do entorno, a produção ela percorre o legado desse líder da Revolução Cubana a partir dos desafios enfrentados atualmente pela ilha. O filme está disponível no canal do Brasil de Fato no YouTube, com legendas em português e em espanhol, e ele reúne imagens históricas, depoimentos do presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, da deputada Mariela Castro, que é sobrinha do Fidel e filha do Raul Castro, e da médica Aleida Guevara, que é filha do Ernesto Che Guevara, um líder histórico também da Revolução Cubana. E trabalhadores, agricultores, artistas e cientistas também participam dessa produção. Bom, além de dar uma dimensão histórica da trajetória do Fidel, que morreu em novembro de 2016, aos 90 anos, o documentário também parte de uma questão imposta pelo presente e que nós também gostaríamos de fazer agora aqui para nossa bancada. Como que o legado do líder revolucionário, do Fidel Castro, é mobilizado diante desses desafios enormes que são enfrentados hoje por Cuba? É certo que Fidel Castro aparece, e se tornou o maior líder revolucionário da América Latina no século XX. Não deixa de ser impressionante, a luta do povo cubano pela conquista, da soberania do país e pelas transformações desencadeadas, após a conquista do poder pelos revolucionários em Cuba, sempre tendo à frente Fidel Castro e também Guevara. Um testemunho do povo cubano em relação à grandeza dessa revolução, da liderança de Fidel Castro, é muito nítida para quem visita a ilha. É um povo que anda de cabeça erguida. Apesar de todas as dificuldades construídas pelo bloqueio norte-americano criminoso feito a Cuba, obstaculizando inclusive o acesso a medicamentos e a outros bens que são fundamentais para a vida
do povo cubano, mesmo apesar disso tudo, continua enraizado no coração do povo cubano esse amor à revolução, figura de Fidel Castro e de Ernesto Guevara, né? Isso é um testemunho, né, do amor do povo a essas lideranças, porque estas lideranças organizaram o melhor das suas vidas exatamente para organizar o povo, trabalhar junto com o povo, sonhar junto com o povo, exercendo na América Latina e mesmo na África um papel internacionalista fundamental em várias conjunturas históricas decisivas. Quando os regimes do leste europeu, após a queda da União Soviética, foram caindo um a um, vários vaticinaram que Cuba cairia em seguida. Não foi o que aconteceu. Por quê? Exatamente porque essa legitimidade da revolução, a autenticidade dos ideais revolucionários de Fidel Castro haviam fincado raiz no coração do povo cubano. E o que nós assistimos desde então é um povo heróico resistindo a todo tipo de ameaça e penúrias, inclusive carências fundamentais, mas em sua grande maioria dispostos a defender o espírito da revolução e as conquistas revolucionárias do povo cubano. Bom, eu queria até compartilhar com todos, eu tive a alegria, gente, de conhecer Cuba por ocasião da minha formação como médico de família e comunidade na residência e também por ocasião do programa Mais Médicos, né, na parceria que médicas e médicos cubanos fizeram com o povo brasileiro naquele momento, né, 2013, 2014. E digo para vocês que o aprendizado que Fidel e a Revolução Cubana nos trazem vai muito para além do que a gente conhece, dos símbolos, do que representou o projeto de independência de Cuba, né, de construção do socialismo em Cuba. Que Fidel era essencialmente um latino-americano cubano que queria uma vida boa para o seu povo. Então a Revolução Cubana ela vem acompanhada de alfabetização em massa da população, vem acompanhada da garantia do acesso à saúde da população, a medicina de família, né, a medicina geral e comunitária, a medicina integral, né, começou em Cuba, né, Cuba tem uma longa experiência e trajetória em torno disso, aqui na América Latina, acesso à educação, acesso à moradia, enfim, são direitos fundamentais para que o povo pudesse viver com dignidade. E acho que esse é o principal legado, né, de Fidel, né? Ele nos ensina que para que o povo possa viver bem, nós precisamos sim fazer uma revolução política no sentido de que as classes trabalhadoras e o povo têm que estar no comando, porque quando é o contrário, infelizmente o projeto é para enriquecer uns poucos, né, em torno do sofrimento, né, em troca do sofrimento da grande maioria da população. E Cuba hoje vive, né, a necessidade de uma retomada, né, desse projeto estrutural e de um enfrentamento do imperialismo americano. O Trump tem atuado para destruir Cuba e o povo cubano, na medida em que intensificou as ações de bloqueio que estão levando a desabastecimento em Cuba. Então Cuba precisa muito do apoio e da solidariedade de todo mundo e todas as pessoas de bem do mundo, e a gente precisa derrotar esse projeto, né, autoritário, de guerras, de terror, de ignorância, de negacionismo, o que o Trump tem feito, né, contra Cuba, contra todo o povo, contra toda a humanidade, porque Cuba não pode, né, se transformar na próxima vítima do autoritarismo negacionista neofascista do Trump. Então, acho que o programa de hoje, ele tem uma síntese que é muito importante e ela está também na construção do nosso processo de luta, que é o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Então, olhar para o centenário de Fidel foi construído como um projeto de Cuba, é ver e enxergar a utopia possível. E preservar essa memória é preservar essa possibilidade de cada passo que a gente dá na construção de um projeto popular que está muito bem representado da figura de Fidel, mas que tem em torno de si povo organizado e que tem outros homens e mulheres de lutas que conseguiram levar para essa pequena ilha um sonho, né, um sonho de um mundo melhor, um sonho de uma realidade onde o Estado ele vai estar a serviço do povo. Então, quando a gente faz a luta contra a privatização da Copasa, contra a privatização da CEMIG, está voltado para esse olhar, para esse projeto também que Cuba debate sobre a importância do controle estatal sobre os diversos setores. Quando a gente vê a nossa deputada Bela fazendo a discussão do combate à miséria, da soberania alimentar, é um projeto que está muito bem aliado com o que Cuba também conseguiu projetar. É óbvio que esse projeto
projeto ele está em ameaça o tempo inteiro, mesmo apesar de ser uma pequena ilha, o que os Estados Unidos faz com o bloqueio é um genocídio, porque de fato, né, a não entrada de medicamento, a não entrada de alimentação coloca a população cubana numa condição de vulnerabilidade, pessoas morrem por falta de medicamento por conta de um bloqueio, e é um bloqueio hoje que ele não é só da relação internacional econômica, é um bloqueio hoje que nos permite mais chegar navios em Cuba para poder ter ajudas humanitárias, né? Então, no contexto mundial, talvez seja a maior expressão de uma ausência de uma democracia, de um governo, o governo norte-americano, que não respeita outras visões de mundo, que não respeita oposições, que não respeitam e age de forma ao genocídio de toda uma população. E o que faz também uma revolução durar mais de 60 anos. É importante olhar para isso. Eu tive a oportunidade de ir em Cuba em 2020 e, para mim, a maior riqueza que o povo cubano tem é a sua autoestima. A autoestima formada na sua compreensão histórica, né, da importância do processo revolucionário, da importância da luta contra o imperialismo, da organização popular na construção nacional. Então, a memória de Fidel é a representação desse grande projeto que a gente também quer construir para o Brasil, a gente quer construir para o mundo, porque a gente sabe que o capitalismo, ele vai ser superado. A gente está falando da superação através do socialismo, mas não um comparativo, né? Que é de moral, que é melhor. É uma questão de superação, porque o capitalismo está esgotando com esse planeta. Crise climática, no mundo do trabalho, é muita contradição. Então, em algum momento histórico, né, e com a luta que nós estamos fazendo, nós vamos conseguir superar. E o nosso norte, o nosso farol, Cuba, é esse farol e a gente precisa manter esse farol aceso e trazer para nossa prática cotidiana, né, a luta que o povo cubano fez e faz até hoje. Gente, parabéns por construir esse documentário sobre o centenário do Fidel, sobre a grandiosidade da Revolução Cubana, a revolução mais humanista que a gente já viu em toda a América Latina e talvez no mundo. Uma revolução importante que está de pé até hoje, apesar de todos os boicotes e ataques do imperialismo norte-americano e do mundo capitalista, e que enfrenta hoje enormes desafios para sustentar, de fato, o básico para a população diante de tanta maldade, de guerras e bloqueios que são promovidos pelo mundo, mas que contam com o poder da solidariedade, da organização coletiva e de uma história muito, muito bonita. É muito emocionante conhecer a história da Revolução Cubana e o Brasil, de fato, está de parabéns em levantar essa história, porque o bloqueio e a guerra também são ideológicos, também querem fazer desacreditar a imagem de Fidel Castro como tendo sido uma pessoa ruim na história. Fidel foi um homem grandioso, um homem que conseguiu erradicar o analfabetismo e a fome, foi um homem que conseguiu, junto com todo o povo cubano, construir um processo revolucionário extremamente coletivo, em que participaram desde crianças, idosos e que até hoje segue inspirando a gente a acreditar que é possível um regime político para além do capitalismo, porque esse capitalismo está produzindo guerras, destruição e fome por demais. Basta olhar o país vizinho a Cuba, o Haiti, para a gente ver como o peso de um bloqueio econômico de um povo que se levantou também em uma revolução, nesse caso uma revolução anti-escravagista, mas que manteve um sistema capitalista de opressão contra o seu povo, está hoje numa situação deplorável. Esse é o plano que eles tinham para toda a América Latina. Mas o Haiti se levanta, Cuba se levanta e segue inspirando a todos os países americanos e a todos os militantes a construírem um mundo melhor. Jefinho bem colocou aqui, foi um ano, né, até agora, de muitas lutas e a gente segue firme para tentar reverter os danos que o capitalismo tem gerado no nosso estado, em especial com as privatizações. Então, vamos firme e parabéns ao Brasil. Perfeito, pessoal. E assim a gente se despede aí do nosso Enfim Sexta de hoje. Queria agradecer a participação da Bela, do Jefinho, do Bruno e do Juarez. E na semana que vem a gente está de volta. Isso aí, também agradeço a participação e a oportunidade. Forte abraço, vida longa, Brasil de Fato. Eu também queria muito agradecer ao espaço que foi dado pelo Brasil de Fato, aos meus colegas aqui de Enfim Sexta, que trouxeram temas tão importantes da conjuntura, e aos ouvintes que nos acompanharam nas sextas-feiras.
Minas, discutindo temas importantes para a cidade, para o estado, para o Brasil e para o mundo. Vamos para cima. Brasil de Fato é informação de muita qualidade. Informação de qualidade sabe que não existe neutralidade. A gente tem lado, mas o nosso lado é também de um jornalismo investigativo muito sério e muito comprometido com a ética e com, valores importantes para a construção de um mundo melhor. Obrigada por tudo, companheirada. Um grande abraço a todas e todas. Estamos vivendo um novo tempo de esperança, inclusive aqui em Minas, né? E viveremos nas próximas semanas, até o fim do período eleitoral, certamente a manifestação da esperança nas ruas, nos rostos das pessoas, nas falas, nos sonhos que vão emergir nesse momento decisivo da história brasileira. E então vamos todos sonhar juntos, caminhar juntos na rua com esse início magnífico da campanha do Lula, relembrando a grande manifestação na Vila Euclides, né? E a frase ali dita e jamais esquecida, que ninguém ouse duvidar mais da capacidade das classes trabalhadoras. Um grande abraço a todos e todas. Bom, gente, dito isso, como com essa despedida assim tão calorosa, né? A Bela vai se despedir da gente por um tempinho, o Bruno também. Mas a gente se vê na próxima sexta-feira, como você já sabe, ao meio-dia, no canal do Visões Populares aqui no Spotify ou no YouTube, na Rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato MG. Como a gente comentou no início do programa, né, a partir do próximo Enfim Sexta, vocês vão perceber uma mudança no nosso formato e nas nossas bancadas. Para isso, a gente conta com a sua participação. Tá com alguma dúvida sobre as eleições? Quer perguntar alguma coisa sobre política pública, sobre o futuro de Minas, sobre o futuro do Brasil? Tem alguma questão para os candidatos ou sobre os candidatos e o que eles estão propondo? Então manda sua pergunta para os analistas das nossas bancadas. Ela pode ser enviada em áudio ou em texto, direto aqui para a Rádio Autêntica Favela FM. Se você preferir, você pode mandar para o número 31 98468 4731. Eu vou repetir para você anotar, hein? 31 98468 4731. Ou pelo nosso Instagram, o @Brasil de Fato de Minas Gerais, que é o Instagram que você já sabe, que você pode acompanhar também, para não perder nenhuma novidade aí ao longo da semana, que é por lá que a gente publica as nossas matérias, as nossas apurações. Então é só procurar, vou repetir aqui para você, o @Brasil de Fato MG. Se você está nos ouvindo agora pelo YouTube ou Spotify, não esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar por aqui o que achou do episódio e compartilhar com todos os seus amigos. E se você está nos ouvindo pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo ou mandar para alguém, basta procurar Visões Populares lá no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato nas redes sociais para não perder nenhuma novidade, é só buscar @Brasil de Fato MG e acompanhe também o nosso site brasildefato.com.br/MG. Até a próxima semana e um abraço. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá!